Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos para a nossa mensagem de número 23 da nossa série Atos, a Igreja em Ação. E hoje com uma porção da Escritura muito curiosa, muito interessante e muito importante para a nossa reflexão e para alertar a igreja de um modo geral. Nós estamos no capítulo de número 8. Na última mensagem nós iniciamos o capítulo de número 8 com a entrada do Evangelho em Samaria, e agora nós vamos dar continuidade aos acontecimentos na região samaritana e os primeiros desafios enfrentados pela igreja recém-formada, a igreja nascente naquela região, onde Filipe então ele começa como o evangelista, mas na sequência recebe a presença dos apóstolos para que possam verificar o trabalho e poder então, não vou dizer autorizar, mas trazer um relatório para a igreja em Jerusalém de que a palavra de Deus chegou até Samaria e, como nós vimos na última mensagem, levou alegria àquela cidade. O texto da palavra então, Atos 8, do 29 ao versículo 25, um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena a leitura. Ele nos diz assim: um homem chamado Simão tinha praticado feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Até aqui, então, a leitura da palavra do Senhor. Após a chegada de Filipe em Samaria, resultado da dispersão da igreja, como nós ouvimos, Deus havia espremido, empurrado a igreja para fora das quatro paredes, e eles saíram. A palavra nos diz que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por todas as regiões e chegaram até Samaria. Filipe, especialmente. Esse Filipe era um dos diáconos da igreja, que depois
acaba sendo conhecido como Filipe, o evangelista. Ele chega a Samaria, prega o evangelho e as pessoas recebem a palavra de Deus. Então a mensagem de hoje, ela tem como tema aconteceu em Samaria, porque são acontecimentos seguidos após essa primeira investida missionária, essa primeira evangelização da região samaritana, lembrando que a primeira evangelização por parte dos apóstolos, né, o próprio Senhor Jesus já havia passado por alguma região de Samaria, conversado com a mulher no poço de Jacó, entrado no vilarejo e pregado a palavra a eles. Talvez alguns, inclusive, desses que se juntaram a Filipe fossem oriundos daquela primeira experiência de conversão, e outros sim, reconhecendo Jesus como Salvador, se alegraram em poder fazer parte do plano divino, justamente um grupo étnico totalmente misto, né, mistificado, miscigenado, melhor dizendo, que sofria tanto preconceito por parte dos judeus e que muitas vezes era excluído do plano de Deus na concepção dos judeus. Não que eles fossem excluídos do plano de Deus, mas na concepção dos judeus eles não fariam parte do plano divino, né, na concepção dos judeus em hipótese alguma. Mas a própria chegada de Jesus em Samaria vem nos mostrar que Deus já havia, né, pré-determinado a salvação de todos os povos, inclusive dos samaritanos. Claro que essa graça, ela se revelou no tempo determinado, né, como a gente muitas vezes lê no Novo Testamento, quando chegou a hora, né, de revelar ao mundo do alcance. Porém, os judeus já deveriam fazer parte desse processo ao anunciar a palavra de Deus aos estrangeiros, aos seus vizinhos, àqueles que habitavam na sua própria terra. Mas quando a gente olha para o contexto da história, nem sempre isso aconteceu. Muito pelo contrário, eles acabavam afastando as pessoas desse caminho, né? E agora na era da igreja, aprove a Deus aproximar todos a partir então do sacrifício de Cristo, e agora na sequência pela ação, trabalho e ministério apostólico. Então aconteceu em Samaria, e eu coloco aqui um subtítulo que é Simão e o simonismo, uma palavra pouquíssimo conhecida. Simonismo, na verdade, ele é um conceito dentro de teologia, dependendo da literatura que você consulta, né? Foi uma maneira de atribuir uma prática que foi vista em Simão, esse Simão que nós lemos no texto, que praticava artes mágicas, magias, ilusionismo e esse tipo de coisa, que encantava e arrebatava as multidões, e todos o seguiam, considerando ser ele alguma coisa, como o próprio texto diz. Mas ele acaba sendo então desmascarado. Inicialmente manifesta uma fé, que a gente vai depois discutir que tipo de fé era essa, se é uma fé genuína ou não, mas ele acaba sendo desmascarado no decorrer, o que pode sim ter sido uma oportunidade para ele de reintegração, de arrependimento, se de fato o seu coração foi arrependido diante de Deus. A gente vai começar com uma breve introdução aqui que eu preparei para lermos, que diz assim: o evangelho em Samaria fez grandes mudanças na comunidade. Um personagem chamado Simão acaba sendo protagonista de uma história desagradável. O Espírito desce e a igreja avança. Então veja que são episódios distintos, né? O evangelho faz mudanças na comunidade, acontece uma situação desagradável com um personagem chamado Simão, e na sequência também, ou antes disso, melhor dizendo, o Espírito desce e a igreja continua avançando como tem feito até hoje. Nós vamos estudar dentro desse contexto engano e mentira, pregação e falta de temor. Essa é a proposta então
da pregação de hoje. Primeiramente, a gente vai analisar o tópico engano, né? E eu tenho aqui alguns textos que eu selecionei dentro desse trecho para que vocês possam ler. Esse material está aqui projetado para que vocês possam ir acompanhando também os versos 9, 10 e 11, alguns recortes desse texto. No versículo 9, por exemplo, prestem atenção à frase impressionando todo o povo de Samaria. Logo em seguida, no versículo 10, nos diz: e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção. E outro, no 11, que diz: eles o seguiam, pois ele os havia iludido. Então aqui a gente pega um pouco então da realidade dessa região samaritana, e da maneira como eles viviam escravizados, né, pelo falso ensino, pelo misticismo, pelo ocultismo, praticados pelo Simão. Ainda além disso também o charlatanismo, porque essas questões elas não têm a ver exatamente com um poder, com uma força, com algo divino ou extraordinário. Na grande maioria das vezes nós lidamos com farsas, com charlatanismo. E como é impressionante observarmos, né, como as pessoas se impressionam com esse tipo de coisa. O ser humano, ele tem um coração voltado, tendencioso para essas práticas místicas, ocultistas, e não são raras, não são poucas as vezes que as pessoas se impressionam com qualquer realização miraculosa, com qualquer feito. Muitas vezes uma pequena investigação já faria com que as pessoas refutassem qualquer que fosse essa apresentação, vamos chamar assim, porque não é de fato um milagre, né? Essa encenação, esse teatro que muitas vezes é apresentado em cultos evangélicos. Eu falo isso para vergonha nossa, ou ainda em religiões, né, dos diversos segmentos e tradições. Então o ser humano, na maioria das vezes, ele busca ser enganado. Isso é uma coisa que eu venho meditando há um tempo, e na verdade outros pastores, pregadores, especialmente expoentes no assunto, como Paul Washer ou até mesmo John Piper, vem falando sobre essas questões, que na verdade as pessoas que são iludidas, são enganadas, elas queriam justamente isso, elas queriam ser iludidas, elas estavam atrás desse tipo de coisa, e elas não têm nem do que se queixar, porque se um pregador, suposto pregador, lhe faz uma promessa de que ela vai receber em dobro, triplicado ou 100 vezes mais, e ela dá créditos à fala desse pregador, e ela entrega o seu carro, a sua casa, no altar de uma igreja, como eles costumam chamar, e depois ela não recebe de volta e percebe que foi enganada. Na verdade, ela é de certa forma cúmplice dessa prática, porque ela estava tentando barganhar com Deus, trocar com Deus. Ela não queria ouvir a verdade, ela não estava disposta a ouvir a verdade. A verdade está sendo pregada, mas a verdade pura e simples, ela não é um atrativo quando não vem acompanhada de sinais, milagres, poderes, encenações e todas essas coisas que a gente percebe na atualidade. E aí, quando a gente olha para o texto sagrado, a gente também precisa concordar que essas questões elas não são da atualidade necessariamente, né? Os falsos mestres, eles sempre estiveram no meio da igreja, sempre existiram pessoas mal intencionadas tentando iludir, tentando escravizar a mente das pessoas, tentando impressionar. Eu estou usando todas as palavras que eu encontro aqui no texto, né? Impressionar, pegar a atenção ou iludir
as pessoas. Então a gente precisa desenvolver com isso o senso crítico, né? Precisamos ter essa capacidade de olhar, analisar e sempre consultar nas Escrituras, porque se nós olharmos as Escrituras, não tem como nós concordarmos com práticas, e eu não estou dizendo aqui que Deus não opera sinais no meio do seu povo, eu não estou dizendo que milagres eles não existam mais, que eles estejam fora de época, não estou dizendo isso. Quando eu olho para a palavra de Deus e quando eu olho para a história da igreja, eu percebo que Deus age na história, age na igreja e age através da igreja. No entanto, não é difícil a gente identificar falsos ensinos que estão aí para apenas iludir as pessoas. Como disse o reformador Lutero, qualquer pregação que não esteja de acordo com o Evangelho de Cristo, com a palavra de Deus, ainda que faça chover milagres, deveria ser e deve ser rejeitada por parte da igreja, né? Então, o engano, a primeira observação é o cuidado que nós temos que ter com o engano. Em segundo lugar, a gente percebe que a verdade do Evangelho, ela traz libertação, e esse é o próximo tópico, ou a próxima divisão dessa mensagem, a libertação. O versículo 12 diz assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Olha que coisa maravilhosa que acontece quando é pregada a palavra de Deus, quando são pregadas as boas novas do reino de Deus. As boas novas são o Evangelho de Cristo, não outra coisa qualquer. Como disse Paulo ao escrever aos Gálatas, né? Ainda que um anjo de luz lhes pregar um outro evangelho, seja considerado anátema ou maldito, porque não existe outro evangelho, é o evangelho, né? A singularidade do evangelho de Cristo, as boas novas, as boas notícias do reino de Deus. E Filipe estava comprometido com isso. O compromisso de Filipe era com o evangelho. Ele tinha uma responsabilidade para com a palavra de Deus, havia nele um temor por parte do Senhor que não lhe permitiria pregar qualquer outra coisa que não fosse o Evangelho de Cristo, essas boas novas de salvação. E é lindo nós observarmos como a palavra de Deus produz libertação, ela tira as pessoas do aprisionamento a seitas, a filosofias vãs, aos seus ismos de um modo geral. Quando nós tentamos argumentar com alguma pessoa sobre um determinado ponto, dificilmente nós teremos bons resultados, dificilmente teremos êxito. Você pode ter os melhores argumentos possíveis, você senta com uma pessoa que crê em uma mentira, que crê no engano, que tem a sua própria concepção a respeito da vida, da morte, da vida após a morte, da existência de Deus ou de deuses no plural e com um D minúsculo, bem minúsculo. Dificilmente nós conseguimos usando os argumentos, conseguir convencer essa pessoa. Agora, quando a palavra de Deus ela toca ao coração, quando a palavra de Deus entra através do Espírito Santo, entra aos ouvidos do pecador, é a palavra quem faz esse trabalho, através do Espírito Santo, né? Ou melhor, o Espírito Santo quem faz este trabalho através e com a palavra de Deus. Essa fé que é necessária para que a pessoa abandone as suas práticas, as suas filosofias, os seus conceitos, as suas opiniões sobre tantas e tantas coisas. Essa fé, ela só pode ser gerada mediante a pregação do Evangelho. E foi exatamente isso que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir vem da palavra de Cristo.
né? É esse processo, a palavra sendo pregada. Nós não decidimos quem vai crer, quisera nós saber quem vai crer, né? Quiséssemos nós saber quem vai crer, mas não é nossa função e nem nosso papel. Muitas vezes você prega a palavra com ênfase, você prega a palavra com clareza, você pode fazer de tudo, você pode ser uma pessoa comunicativa, ter dons vindos de Deus para evangelizar, mas você prega e a pessoa até pode admitir, já aconteceu isso comigo muitas vezes, a pessoa pode até admitir que você está certo, que eu estou certo, mas ele diz que aquilo não é para ele. Ou ele diz para você que sim, que ele aceita Jesus, aleluia, era o que eu precisava, ele chora. Quantas vezes orei por pessoas em lágrimas, mas essas pessoas nunca abandonaram a sua velha vida, nunca se engajaram com a igreja de Cristo, nunca se envolveram na obra do Senhor. Por quê? Porque não foi a palavra, foi a emoção, foi o calor do momento, foi aquela situação que ela vivia, um sofrimento, um trauma, um drama pessoal, e ela acabou sendo sensibilizada pelas palavras naquele momento. Você pode observar num momento de crise, não vou dizer todas porque existem exceções, mas a maioria das pessoas ela quer Deus, ela quer salvação, ela quer ajuda. Mas eu fiz trabalhos em hospitais durante muitos anos, a gente entrava nos quartos, ia até os leitos, fazia uma abordagem, né, com educação, com todo respeito, e apresentava Cristo, né? E a pessoa dizia ter entendido o Evangelho, ela aceitava Jesus, entregava a sua vida inteiramente a Jesus. Nós orávamos e saíamos dali bem felizes, e no outro dia, visitando a mesma pessoa, alguns dias depois nós descobrimos que ela também recebeu lá uma santinha, ela recebeu lá também uma pulseirinha de uma religião, ela recebeu lá também qualquer coisa, qualquer amuleto da sorte, e ela se apegava a todas essas coisas ao mesmo tempo. Isso não é conversão, isso é o desespero de alguém que está numa situação ruim, que aceita oração, aceita benzimento, aceita passe, aceita água benta, aceita qualquer coisa. Então não temos aqui um caso claro de conversão. Agora, quando é a palavra de Deus que faz esse trabalho e não o nosso esforço, ainda que devamos nos esforçar, ainda que precisemos nos dedicar, nos empenhar ao máximo, como disse Paulo, né? Eu fiz de tudo para com todos, a fim de ganhar quantos? Alguns. Então nem todos serão salvos, alcançados, tocados, convertidos, transformados. Mas quando a gente percebe que a obra não foi nossa, a obra foi de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, ela produz libertação, e a pessoa de uma hora para outra ela abandona. Daí não é mais o pastor, não é mais o evangelista que precisa insistir com ela que ela deve abrir mão das suas práticas religiosas, mundanas, imorais. A própria pessoa percebe a necessidade de abrir mão, assim como no capítulo 19 de Lucas, nós lemos que Zaqueu, num determinado momento daquele jantar, daquela refeição em que Jesus estava em sua casa, o próprio Zaqueu, ele pede a palavra e ele diz que agora ele vai abrir mão de muitas coisas, que ele vai devolver aquilo que ele defraudou. Ou seja, Jesus não precisou apontar o dedo e dizer tu tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. A palavra de Cristo sendo pregada naquele lugar, a presença de Cristo constante, viva, real, naquele ambiente, trouxe o constrangimento e o arrependimento na vida de Zaqueu. E aí então Jesus diz: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque a salvação ela produz essa libertação. Num capítulo anterior ao de Zaqueu, você tem o jovem rico, no capítulo 18 de Lucas. Jesus disse para ele: uma coisa te falta. Mas Senhor, eu faço tudo certo, eu observo os mandamentos, eu faço isso, faço aquilo, mas te falta uma coisa.
você precisa abrir mão da sua riqueza, porque Jesus não está falando isso, a gente que contextualiza, né? A tua riqueza te aprisiona. Qual foi a decisão dele? Ele vira as costas para Jesus e sai entristecido porque ele tem muitos bens, não conseguiu se libertar, tá? Aí agora a gente vai então para o terceiro e último tópico, a última divisão dessa mensagem, para falar a respeito das falsas conversões ou da falsa conversão, né? O versículo 13, ele nos diz que o próprio Simão, ele creu e foi batizado. Muitas pessoas estão atribuindo a sua salvação ao fato de terem descido as águas do batismo. Na minha experiência como pastor, há mais de 10 anos pastoreando, e antes de ser oficialmente pastor, já líder de jovens, obreiro da igreja, professor de escola dominical, e desde 2001 estou engajado no ministério, eu tenho percebido como muitas pessoas correm atrás do batismo, como se a água resolvesse os seus problemas, né? Eu lembro daquela passagem no início de Mateus, onde, agora não lembro, posso estar enganado, não tenho bem certeza se foi em Mateus ou em Lucas, ou talvez em ambas as passagens, que muitos religiosos, fariseus, também vinham até João Batista para que ele os batizasse. E ele diz assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, ele está dizendo assim: vocês pensam que vocês vão conseguir escapar da ira de Deus tomando um banho aqui no Rio Jordão? Vocês acham que é só entrar aqui nessa água? E é incrível como ainda hoje pessoas mistificam as águas do Jordão de tal maneira, né, que tem gente aí crente que vai para Israel, faz a sua viagem, nada contra fazer a viagem, né, se Deus me der condições um dia quero fazer também, mas vão até o Rio Jordão para serem batizadas. Aí já era batizado, se batiza de novo, e acha que aquelas águas ali surtem algum efeito positivo na sua vida. Ele era, até aquele dia ele era meio crente, e agora, a partir de então, ele será um crente genuíno, verdadeiro, né? Claro que não, o batismo não salva. Eu tenho uma pregação já da época que nós estávamos expondo o Evangelho de Lucas, que eu falo justamente sobre isso. O batismo não tem poder salvífico, o batismo não salva ninguém. O que salva é a obra de Cristo. O batismo é um ato de obediência àqueles que entenderam, que aceitaram, que ouviram, que responderam ao chamado do Senhor. Então as pessoas ficam escondidas muitas vezes dentro das igrejas, se batizam, estão aqui entre nós, frequentando os nossos cultos, às vezes em cargos de liderança, outras vezes até envolvidas no ministério, e de vez em quando a gente percebe que não houve conversão. Mas o pastor está julgando, é só Deus quem pode julgar. Claro que não, a palavra de Deus nos diz que a árvore se conhece pelos seus frutos. Então, se nós produzimos frutos que não são condizentes com o Evangelho, logo nós estamos dando margem às pessoas entenderem ou suspeitarem que nós não estamos no Evangelho. O apóstolo Paulo, dando as orientações referentes à ceia aos coríntios, ele diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelos outros, nós não estaríamos sendo julgados pelos demais se nós tivéssemos a capacidade de olharmos para nós mesmos, nos analisarmos, percebermos as nossas mazelas, os nossos erros e tentarmos corrigir os nossos defeitos. E aí o versículo 18, falando ainda do Simão, ele diz o seguinte: vendo que o Espírito aqui, o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Somente nessa atitude a gente já percebe que há uma intenção equivocada, uma má intenção no coração de Simão, porque ele vivia, por exemplo,
da prática das suas magias, das suas mágicas, do seu ocultismo, do seu estelionato, ou seja lá como possamos chamar aquilo que Simão fazia entre os samaritanos. E agora ele perde, vamos dizer assim, a sua renda, e ele precisa ocupar, preencher essa lacuna, e ele vê na fé uma oportunidade. Olha, os apóstolos impuseram as mãos sobre os samaritanos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Eu preciso ter esse talento, eu preciso desse dom, eu preciso saber esse truque. Vai saber o que passava na cabeça desse homem. E ele coloca a mão no bolso e ele oferece dinheiro justo para Pedro, né? Queria comprar o dom do Espírito para que ele também pudesse ser visto. Qual a intenção desse coração que quer os dons de Deus a qualquer custo, a qualquer preço, disposto a pagar pelos dons? E ele mesmo diz, para que quando eu impuser as mãos, as pessoas recebam o Espírito Santo. Então a grande questão aqui não é o benefício da obra de Deus, é a autopromoção do indivíduo. Algo terrível que ainda encontramos no nosso tempo, pessoas que, mediante a fé e por meio da fé evangélica, querem se autopromover, usando o nome do Senhor, né? Daqui então, como eu falei para vocês lá no início, vem essa expressão que é encontrada em alguns livros, o simonismo. Foi publicado há alguns anos pela revista Ultimato esse termo, simonismo, que seriam aqueles que tentavam tratar as coisas de Deus ou a obra de Deus com o dinheiro, né? E aí a gente sabe que não precisa nem citar nomes de pastores, líderes e igrejas que estão envolvidos em tantos escândalos que envolvem, né, o dinheiro, e a gente não precisa nem citar porque não são poucos. E aí o próprio Pedro, ele dá o diagnóstico, ele diz para o Simão o seguinte: o seu coração não é reto diante de Deus. O coração de Simão não era reto diante de Deus. E aí a gente não tem uma certeza se ele se converteu de fato, ou se ele era um crente imaturo, se ele havia se convertido e carregava ainda características do velho homem, que todos nós carregamos, é verdade, e precisamos lidar e lutar contra elas todos os dias. Mas alguns comentaristas fazem algumas sugestões, né? O próprio fato do Simão não ter orado a Deus clamando por misericórdia seria a suspeita de muitos de que não houve conversão. Ele, na verdade, ele sente medo da condenação e ele pede aos apóstolos: orem vocês por mim para que tais coisas não me aconteçam. Aí a gente volta àquele ponto onde eu falei das pessoas no hospital, as pessoas hospitalizadas ou vivendo algum drama, alguma dificuldade. As pessoas com medo, muitas vezes, da morte, do inferno, da desgraça que possa vir sobre sua vida, elas estão dispostas a receber esse Deus, esse Jesus. Mas a pergunta e se logo em seguida as suas vidas os seus problemas forem resolvidos, será que elas permanecem com Jesus? Quantas pessoas procuraram Jesus no momento de dor, ouviram a palavra, tiveram orientação até mesmo do pastor ou da própria Bíblia para resolverem os seus dramas e depois desapareceram da igreja, né? Então aqui você vê que o próprio Simão, ele não queria orar a Deus, ele não queria se dirigir a Deus, ele pede que os apóstolos se dirijam ao Senhor. E aí eu quero só finalizar aqui com uma frase que diz assim: a exemplo de Ananias e Safira, Simão é vencido pelo amor ao dinheiro. As bênçãos de Deus não podem ser compradas, muito menos vendidas. Vamos ficar com essas palavras, vamos refletir sobre isso. As bênçãos de Deus não podem ser compradas, muito menos vendidas.